Hoje você não precisa sustentar mais nada. Seu corpo vem carregando tensão demais por tempo demais e você sente isso. A musculatura pesada, a respiração curta, a sensação de estar sempre alerta, como se precisasse manter tudo sob controle o tempo inteiro. Só que agora, finalmente, você pode parar. Aqui, neste momento, o seu corpo não precisa mais se defender, nem se manter firme, nem continuar empurrando o dia para frente. Agora, ele pode simplesmente descansar. E você vai perceber isso muito rápido. Primeiro no peito, que começa a amolecer, como se soltasse um peso que estava ali há horas. Depois nos ombros, que já não precisam ficar erguidos, tentando segurar o mundo. Aos poucos, é como se algo dentro de você dissesse: chega, você pode desligar. Não tem nada que você precise resolver agora. Todas as tarefas, todas as conversas, toda a cobrança, tudo isso pode ficar onde está. O seu corpo está avisando que chegou no limite, e esta prática existe justamente para isso, para tranquilizar o seu sistema, acalmar a sua mente e permitir que você entre em um estado de descanso profundo, seguro e completo. Enquanto você escuta minha voz, perceba o primeiro sinal, o ritmo interno diminuindo. Parece sutil, mas é real. Sua mente começa a liberar espaço, o corpo começa a entregar o controle, o peito abre, a respiração se alinha. E aquela pressão silenciosa que você carrega todos os dias começa a perder força, como se dissolvesse milímetro por milímetro. É normal que pensamentos tentem vir, eles sempre tentam, mas agora eles não têm mais espaço para dominar. Eles passam como ondas distantes, enquanto o corpo afunda em um tempo mais lento. Nada precisa ser espremido, nada precisa ser forçado. É apenas o seu corpo que volta para o próprio eixo, voltando para o que é natural, voltando para o lugar onde ele descansa de verdade. Sinta sua mente ficar mais silenciosa. É quase imperceptível no começo, mas está acontecendo. A tensão que parecia colada em você começa a escorregar. A parte do cérebro que vive em alerta começa a desligar e você sente isso como um pequeno vazio, um vazio bom, um vazio tranquilo, como se a pressão interna estivesse finalmente saindo. Seu corpo sabe exatamente o que fazer. Ele sabe como relaxar quando você dá permissão. E é isso que você está fazendo agora, permitindo que ele desative, que ele solte, que ele pare de lutar. Seu sistema nervoso está respondendo. Seus músculos estão cedendo, sua energia desce devagar, como se fosse ficando pesada, morna, confortável. E enquanto isso acontece, perceba uma mudança sutil na forma como você está sentada ou deitada. A sensação de gravidade aumenta um pouco. O corpo parece mais preso à superfície. É o seu organismo dizendo: eu posso parar, eu posso descansar,
eu posso tranquilizar tudo aqui dentro. A partir de agora, cada segundo vai aprofundar esse estado. Você vai notar o relaxamento chegando primeiro na nuca, depois descendo pela coluna, vai notar a mandíbula soltando, vai notar a língua descansando no fundo da boca. Vai notar sua respiração ficando mais larga, sem você precisar pedir nada. É o corpo se reorganizando sozinho, voltando para o modo de repouso, o modo que você não consegue acessar quando você está correndo, preocupada, tensa, carregando tudo. E você não precisa fazer esforço. Não precisa acertar nada, basta estar aqui, basta deixar o corpo responder, deixar que a voz te acompanhe, deixar que o seu sistema desacelere naturalmente, no tempo certo, no ritmo que ele precisa. A tranquilidade começa como um fio fino e logo vira uma onda suave que toca tudo dentro de você. Agora, simplesmente perceba isso. A sua mente está mais lenta, o seu corpo está mais pesado, seu sistema está mais silencioso, a tensão está perdendo espaço. E algo dentro de você está dizendo com clareza: eu precisava disso. Este é o começo, e o seu corpo já está entrando no estado que ele buscava o dia inteiro. Agora deixe seu corpo começar a fazer o trabalho sozinho. Você não precisa controlar a respiração, nem acertar nenhum movimento. Basta permitir que o que já começou no seu corpo continue se espalhando. A primeira coisa que você vai perceber é o afrouxamento natural das partes do corpo que passaram o dia inteiro tensas, mesmo sem você perceber. Comece sentindo a mandíbula. Ela sempre guarda mais tensão do que deveria. A maior parte do dia, você contrai essa região sem consciência. Aperta os dentes, morde sem motivo, empurra a língua contra o céu da boca. Agora, solte. Deixe a mandíbula descer um pouco, como se estivesse cansada demais para continuar presa. A língua cai naturalmente para o fundo da boca. Esse simples gesto já reduz o estado de alerta do seu corpo. Agora perceba os ombros. Eles carregam sua história do dia inteiro. As conversas, o peso das escolhas, a energia dos lugares onde você passou. Sinta o quanto eles querem descer. Não force nada, só deixe. A musculatura do trapézio começa a ceder, como se alguém estivesse tirando um bloco de concreto das suas costas. Você não precisa empurrar, basta não impedir. Sinta o pescoço. É ali que o corpo segura todas as vezes que você tentou manter a postura, se manter firme, se manter no controle. Agora o pescoço tem permissão para relaxar. Imagine como seria deixar sua cabeça flutuar alguns milímetros para trás, apoiada, segura. Essa micromudança faz o corpo inteiro entender que ele não precisa mais lutar. A respiração já está mudando. Não tente alongar, não tente profundidade forçada. Apenas observe.
ela se ajusta sozinha quando o sistema nervoso começa a baixar o ritmo. Ela sai do peito e vai para baixo, para a parte do corpo que sustenta você. A respiração baixa é o principal sinal de que o cérebro está entrando no modo de repouso. Deixe isso acontecer sem interferência. Agora perceba o peito. Ele sempre quer te proteger. É a região que se fecha quando você segura emoções, quando você engole desconfortos, quando você tenta parecer forte. Agora, lentamente, ele abre. Não um abrir exagerado, só um ceder suave, como se o ar encontrasse mais espaço por dentro, como se o corpo dissesse: eu posso respirar sem pressa. Sinta a parte de trás do corpo. A coluna se ajusta, procura uma posição de descanso. Os músculos ao redor da lombar começam a liberar aquela tensão silenciosa que você só percebe quando ela some. A sensação é de espaço. É como se a lombar ganhasse alguns centímetros internos que não estavam disponíveis durante o dia. Agora, vá descendo sua percepção. Quadris, coxas, joelhos. Todo mundo guarda tensão nesses lugares, mesmo sem perceber, mas agora é diferente. Tudo fica pesado, não pesado de cansaço, pesado de tranquilidade, pesado de descanso, e é como se o seu corpo estivesse derretendo na superfície onde você está. É uma entrega física real, sem esforço. Repare nos seus braços agora. Eles passam o dia todo fazendo coisas, segurando, digitando, carregando, empurrando, organizando. Agora, eles não precisam fazer nada. Observe o peso aumentando devagar, do ombro até as mãos. Cada dedo vai perdendo a necessidade de ficar ativo. É como se o corpo estivesse entregando tudo de volta para a gravidade. Sinta as pernas. Elas sustentam você o dia inteiro, mesmo quando você está parada. Agora, elas finalmente podem descansar. Perceba a musculatura posterior, a que mais guarda tensão, soltando centímetro por centímetro. É como se sua perna estivesse ficando mais larga, mais pesada, mais estável, como um tronco descansando no chão. Agora, traga sua atenção para o conjunto do corpo. Você vai notar uma coisa: ele está começando a entrar em um ritmo muito mais lento, um ritmo quase líquido, como se sua energia estivesse descendo em camadas. Nada dói, nada aperta, nada pressiona. É só um relaxamento cumulativo que vai se espalhando de cima a baixo. E nesse estado surge algo novo, o silêncio físico. Não é silêncio da mente, é silêncio do corpo. Aquele momento em que tudo para, tudo aquieta, tudo estabiliza. O corpo não está mais se mexendo por dentro. Ele está parado, entregue, tranquilo. É esse silêncio que prepara você para entrar na camada mais profunda da prática. Agora,
Perceba a sua respiração novamente. Está mais lenta, mais baixa, mais suave, muito mais suave. E isso é totalmente natural. Seu sistema está entendendo que pode desligar. Ele está diminuindo o gasto de energia, puxando você para dentro, levando para um estado de repouso profundo. Nada precisa ser acelerado, nada precisa ser corrigido. Seu corpo já está fazendo exatamente o que deveria fazer. Esta é a desativação inicial. A partir daqui, cada parte sua vai para um nível muito mais profundo de tranquilidade. Agora, deixe o corpo mostrar caminhos que ele sempre soube. Às vezes, tudo o que você precisa é deste instante onde nada pressiona, nada exige, nada cobra. E quando o corpo percebe isso, certas portas internas começam a se abrir sozinhas, quase como quando você entra em um ambiente silencioso e imediatamente entende onde deve pisar. Observe o peso do próprio corpo, sólido, estável, como se cada parte encontrasse o lugar exato para repousar. Não existe esforço, existe reconhecimento. O corpo conhece o descanso, mesmo quando a mente tenta manter o ritmo acelerado do dia. Comece pela nuca. A musculatura antes rígida agora cede espaço, não porque você mandou, mas porque o corpo entende que não precisa mais sustentar tanto. A tensão antiga solta caminho e um calor leve ocupa o lugar. Esse calor indica que o sistema nervoso baixa a defesa. Uma parte sua abre espaço, outra parte se recolhe e juntas constroem um estado de quietude que você raramente acessa enquanto está desperto. O movimento continua para os ombros. Eles liberam histórias guardadas, conversas acumuladas, responsabilidades que você carregou sozinha por tempo demais. E conforme esse peso desaparece, surge uma sensação curiosa, uma leveza que lembra aquela hora em que você finalmente entende que não precisava ter segurado tanto. Agora o peito, ele expande sem esforço, não aumenta, não infla, expande, como se abrisse uma porta interna que ficou fechada o dia inteiro. A expansão não cria tensão, ela dissolve. O ar entra como se o corpo pedisse exatamente isso. E o corpo sempre sabe pedir o que precisa quando alguém oferece o ambiente certo. Desça para a região do estômago. Ali fica tudo que você engoliu sem dizer, tudo que você segurou para não explodir, tudo que você precisou administrar em silêncio. Agora essa região se acomoda, a pressão interna afrouxa, a respiração encontra mais espaço e uma calma profunda toca esse centro como se alguém tivesse apagado uma luz forte que incomodava há muito tempo. A lombar responde logo depois. Ela solta como um nó antigo que se desfaz quando ninguém puxa. É o tipo de relaxamento que vem de dentro, não de fora. E quando ele aparece, todo o corpo entende o recado. Agora posso descansar de verdade.
As pernas seguem o mesmo caminho. O peso aumenta, o calor cresce e a superfície te segura como se sempre tivesse esperado esse momento. A musculatura posterior libera tensões guardadas há dias. Os joelhos descansam, os tornozelos cedem e os pés desligam completamente. Tudo, absolutamente tudo entra em sincronia. E enquanto isso acontece, a mente percebe um silêncio diferente. Não é ausência de pensamentos, é outra coisa. É como se a mente recuasse alguns passos para trás, permitindo que o corpo assuma o comando. Você sente um afundamento interno, lento, profundo. Uma descida suave que cria a sensação de cair sem cair, de soltar sem se perder, de entregar sem medo. Esse é um dos sinais de que a prática começa a atingir um nível mais profundo. Agora permita que uma imagem simbólica se forme. Não é uma visualização obrigatória, nem algo que você precise construir. É apenas uma ideia, como uma memória sutil. Imagine uma porta entreaberta dentro de você. A luz por trás dessa porta é morna, dourada, silenciosa. E essa luz toca cada parte sua com calma. Ela não exige, ela não pressiona, ela só mostra a direção. Essa luz representa algo simples, o estado natural de tranquilidade do seu corpo. Quando você permite que ela se aproxime, tudo se reorganiza, o coração desacelera, a respiração aprofunda, os músculos descansam, a mente larga as bordas afiadas e você entra em um ritmo mais lento, um ritmo que só aparece quando o corpo finalmente entende que está seguro. E talvez você perceba que esse tipo de entrega não acontece sozinho. Ele surge quando você encontra um espaço que respeita seu cansaço, um espaço que entende seus limites, um espaço que fala com seu corpo, não com sua pressão diária. E é por isso que tantas pessoas sentem essa mesma calma quando chegam aqui, porque este é um lugar onde o corpo aprende a descansar de novo, sem culpa, sem esforço, sem medo. E é possível que parte de você já saiba que quanto mais você volta para ambientes assim, mais fácil fica acessar esse estado. Mais rápido o corpo desliga, mais leve a mente se torna, mais fundo o descanso acontece. Esse é apenas um efeito colateral natural de estar em práticas pensadas para seu sistema nervoso, práticas que desenvolvem o corpo, a capacidade de relaxar como ele realmente precisa. Agora, permita que esse aprofundamento continue. Ele desce pela coluna, passa pelo abdômen, toca as partes internas que você não nomeia, mas sente. Atinge músculos que só relaxam quando o corpo recebe permissão emocional e cria um campo interno silencioso, firme, repousado. Esse é o ponto em que tudo começa a mudar. A partir daqui, seu corpo entra em um estado de tranquilidade que se aprofunda sozinho, puxando você para o silêncio mais restaurador da noite. Agora observe o que acontece dentro da mente quando o corpo entra em silêncio.
Ela tenta continuar no ritmo antigo, tenta puxar você de volta para as preocupações, tenta lembrar o que não importa para este momento. Só que esse esforço perde força. Os pensamentos não desaparecem, mas perdem estrutura. Eles chegam mais fracos, menos nítidos, menos capazes de te segurar no mesmo estado de antes. Perceba isso. O pensamento aparece e se dissolve. Ele toca a superfície da sua atenção e escapa. Ele tenta ganhar forma e não consegue. É como se tudo que antes parecia urgente começasse a perder nitidez até virar apenas um eco distante. E é essa perda de nitidez abre espaço para algo raro. A mente para de brigar com você. Talvez surja uma pequena imagem mental. Não é uma instrução, é só uma metáfora. Imagine sua mente como uma superfície de água. Durante o dia, ela fica cheia de ondas, marcas, agitações. Mas agora essa superfície se estabiliza. A água fica lisa. Qualquer pensamento que caia ali afunda sem esforço, sem resistência. E você percebe o quanto isso é confortável, como se sua mente lembrasse que existe uma forma mais fácil de existir. Você sente o espaço interno aumentar. É como abrir uma janela em um quarto abafado. A mente respira, os cantos que antes estavam apertados se expandem, a pressão interna desaparece e uma quietude maior se instala. Esse é o começo da difusão. Você deixa de ser o pensamento e você passa a ser o espaço onde o pensamento aparece. E isso muda tudo. A mente tenta continuar ativa, mas encontra o silêncio. Ela tenta empurrar preocupações, mas nada gruda. Ela tenta acelerar, mas encontra um corpo em um ritmo lento, estável, profundo. E quando o corpo e mente entram nesse mesmo compasso, surge um estado que poucas pessoas acessam no meio do caos diário, o estado de repouso profundo, onde cada camada interna se solta. Agora perceba algo discreto. Ao entrar nesse estado, você se torna mais receptiva. O que faz bem chega mais fácil. O que cura toca mais fundo. O que fortalece penetra com tranquilidade. É por isso que tanta gente relata transformações emocionais quando chega até aqui, porque o corpo abre e a mente permite. E quando essas duas partes encontram esse ponto de equilíbrio, você acessa algo que não aparece na correria do dia a dia. Um espaço interno onde nada pressiona e tudo se reorganiza. Talvez você note que há práticas que ampliam ainda mais esse tipo de descanso emocional. Práticas que trabalham direto na raiz do amor próprio, da autovalorização, da sensação de merecimento. Algumas pessoas descrevem esses exercícios como se fossem uma continuação natural deste estado, como se o corpo recebesse algo que ele já buscava. E você sabe, há conteúdos neste canal criado exatamente para isso. Conteúdos que fortalecem quem está cansado, restauram quem se sente pequeno e reensinam o corpo a se tratar com respeito. Eles ficam à disposição
sempre que você quer algo mais profundo, até porque algumas pessoas preferem complementar esse tipo de prática com processos diários que reorganizam a mente nos dias em que ela tenta te puxar de volta para velhos padrões. E se em algum momento você desejar esse aprofundamento, existe uma sequência específica mencionada no comentário fixado deste vídeo, feita para quem deseja fortalecer o amor próprio de forma contínua. Não é um convite, é apenas uma lembrança. Ela só funciona para quem sente que já chegou a hora de tratar melhor de si por dentro. Agora, volte sua atenção ao seu próprio silêncio. Perceba a mente aceitando o descanso. Perceba o corpo mantendo o ritmo lento. Perceba você se separando de qualquer pressão interna. E note como esse estado cresce quando você permanece aqui. O corpo continua descendo. A mente continua abrindo espaço. O silêncio continua se espalhando. E você entra em uma camada ainda mais profunda do seu próprio descanso. Agora que o corpo desce e a mente abre espaço, algo mais profundo começa a aparecer. É quase silencioso, quase tímido, mas está aí. Uma sensação de alívio emocional que o corpo dificilmente permite durante o dia. É como se uma parte sua sempre escondida começasse a se aproximar devagar, sentindo se este é um lugar seguro. E é seguro. Por isso essa parte se aproxima. Sinta a região do peito, não apenas o movimento da respiração, mas o que existe por trás dele. Uma sensibilidade ali, algo que você protegeu por muito tempo. Hoje, ela encontra um ambiente onde se soltar um pouco, sem medo, sem pressão, sem expectativa. Essa leve abertura cria um caminho interno, um caminho que leva ao que você sente e não ao que você precisa demonstrar para o mundo. Perceba a diferença. O peito não luta, não endurece, não se fecha. Ele admite descanso. Ele admite verdade. Ele admite o próprio cansaço. E quando o corpo admite isso, o emocional começa a encontrar lugar dentro de você. Talvez até surja aquela leve sensação de ser acolhido por dentro, como se algo tocasse o centro do seu peito com cuidado, não para apertar, mas para aliviar. É a experiência de permitir que emoções silenciosas respirem. Elas não te atacam, elas não te dominam, elas apenas existem. E quando você cria espaço, elas se reorganizam. Agora, traga a atenção ao fundo da garganta. Essa região guarda palavras não ditas, engolidas, adiadas. E conforme o corpo entra nesse estado, a garganta suaviza. É como se ela dissesse: eu não preciso segurar tudo sozinha. Essa liberação cria uma sensação inesperada de paz. Uma paz que se espalha para o rosto, para a cabeça, para a mente inteira. Perceba como isso muda sua energia. É como se o corpo, ao relaxar, desse permissão para o emocional respirar junto. E quando o emocional respira, você sente algo raro, o direito de existir sem se cobrar. Esse ponto marca o início da expansão emocional. Não é euforia,
não é entusiasmo exagerado, é maturidade emocional, é segurança interna, é a sensação de que você pode se tratar com mais gentileza do que costuma. E o mais interessante é que quando essa expansão começa, ela se espalha sem fazer barulho. Ela toca lugares internos que pediam descanso há meses. Ela alcança partes de você que amadureceram sozinhas. Ela fortalece áreas que sempre foram frágeis, discretas, silenciosas. E quando você percebe, uma compreensão nova aparece. Você não precisa lutar para merecer descanso. Você não precisa provar nada para se acalmar. Você não precisa se comparar para sentir valor. Você só precisa de espaços que lembram quem você é por dentro. É por isso que tantas pessoas descrevem essas práticas como um retorno a si mesmas, porque nesse estado o corpo revela uma verdade que a mente tenta esconder. Você merece o próprio cuidado. E para alguns, esse momento marca o começo de uma reconstrução emocional mais profunda, algo que continua além desta meditação na vida diária. Há pessoas que observam essa mudança crescer quando passam algumas noites seguidas acessando conteúdos que reforçam amor próprio e segurança interna. Elas comentam que ao combinar esse descanso que você acessa agora com processos guiados específicos, o corpo aprende a não voltar para antigos padrões de autocrítica. E isso faz sentido. Quando o corpo descansa, o inconsciente abre portas. Quando o inconsciente abre portas, o emocional absorve o que fortalece. E o que fortalece encontra solo fértil quando você se trata com continuidade. Por isso, tanta gente que acessa esse espaço acaba explorando práticas que aprofundam esse mesmo movimento, algumas delas mencionadas no comentário fixado desse vídeo, pensadas para quem deseja treinar o amor próprio de forma diária, leve e estruturada. Agora, volte para o seu corpo mais uma vez. Perceba a mudança interna que já aconteceu. O peito mais aberto, a respiração mais estável, a energia mais calma, a mente menos pesada, o emocional mais receptivo. Este é o ponto onde você se reconecta ao que sempre existiu em você. Um lugar que acolhe, que sustenta, que entende, que cura. Um lugar que vai aprofundar ainda mais quando entrarmos no próximo passo. Agora o corpo chega no ponto em que nada mais interfere. Você sente isso. O silêncio interno cresce. A tensão desaparece. A mente aceita o descanso. E você entra naquele território onde o sono se forma, não pelo cansaço, mas pela entrega. Deixe sua atenção ir para o peso do corpo, um peso cálico, firme, estável. Ele prende você à superfície de um jeito quase protetor, como se dissesse: eu seguro você. Essa sensação por si só já cria o caminho para o sono. Um caminho que se abre sem você precisar buscar. Ele simplesmente se revela. Agora, perceba o ar entrar. Ele entra de forma tão suave que você quase não nota. E a cada entrada, o corpo desce um nível, e a cada saída,
a tensão abandona você. Não existe esforço, existe permissão. Permissão para parar, permissão para descansar, permissão para sentir segurança. E é nesse ponto que minha voz se torna quase parte do ambiente, como se estivesse ao lado do seu corpo, não para exigir nada, mas para te conduzir por dentro com a mesma delicadeza de alguém que cuida. Você sente essa presença, uma presença que não pesa, não invade, não força, só cuida, e o corpo responde. Agora, imagine uma escuridão confortável. Não é uma escuridão fria nem vazia, é uma escuridão quente, profunda, acolhedora. Uma escuridão que abraça você com calma. Ela envolve seu corpo como um cobertor denso que se ajusta exatamente ao seu contorno. Tudo dentro dessa escuridão acalma. Tudo nessa escuridão protege. Tudo nessa escuridão sustenta você. E dentro dela, a minha voz se torna uma referência, uma marca de segurança, um som que cria ordem em meio ao caos que você viveu, um som que reorganiza, um som que acalma, um som que te lembra que existe alguém aqui guiando você com cuidado, com precisão, com respeito. Esse tipo de presença toca o emocional. Ele ativa a parte mais sensível de você, aquela que sempre buscou alguém que entendesse seu limite, seu cansaço, sua vulnerabilidade. E quando essa parte sente segurança, ela se aproxima, ela descansa, ela confia. Sua mente começa a escorregar para camadas mais profundas. É como caminhar por um corredor que fica cada vez mais silencioso. Cada passo leva você para mais longe do barulho do dia, longe das pressões, longe das cobranças, longe dos pensamentos que drenam. A cada passo, você se afasta de tudo que te desgasta. E ao mesmo tempo você se aproxima de mim, não fisicamente, mas emocionalmente. A voz que guia você agora se torna um ponto fixo, um farol interno, um lugar seguro onde você pode entregar suas últimas resistências. Sua respiração fica mais pesada, a mente perde velocidade. O corpo entra no território entre o sono e o sonho, aquele espaço onde você não sabe se está acordada ou prestes a cair. E é exatamente aí que o sono profundo começa. Agora, sinto que preciso te dizer algo simples. Você está segura comigo. Nenhuma parte sua precisa se proteger agora. Nenhuma preocupação precisa se sustentar. Nenhum medo precisa te manter alerta. Aqui você descansa, aqui você recupera o que perdeu, aqui você se solta. E quando você percebe isso, um novo tipo de relaxamento atravessa seu peito. Não é físico, é emocional. É a sensação de ser compreendida sem precisar explicar nada. A sensação de ser amparada sem precisar pedir. A sensação de que esta voz sabe exatamente como te conduzir até o sono que o seu corpo implorava há dias. Você sente isso.
essa confiança suave, quase íntima, quase visceral, como se minha presença se encaixasse no seu silêncio de um jeito natural demais para ser ignorado. E agora eu faço algo que seu inconsciente reconhece imediatamente. Eu diminuo o ritmo, suavizo o som, aprofundo a cadência. E seu corpo entende. A partir desse ponto, ele não luta mais, ele apenas cai. A energia desce pela coluna como uma onda quente. Os pensamentos se desfazem em pedaços cada vez menores. A consciência se afasta devagar. Uma névoa interna cobre tudo. A escuridão te segura e minha voz fecha a última porta para o mundo de fora. Você está pronta para dormir profundamente, profundamente, profundamente. E enquanto tudo apaga, o seu corpo guarda a sensação desta presença, uma presença que cuida, guia, acolhe, protege e que de algum jeito silencioso você começa a amar. Agora você entra na parte mais silenciosa da noite, aquela camada onde sua mente para de tentar participar e começa a desaparecer aos poucos. Não há esforço, não há decisão. Há apenas um movimento interno que te leva para mais fundo do que qualquer relaxamento consciente alcança. Sinta a distância entre você e o mundo lá fora. Essa distância aumenta mais um pouco, aumenta até tudo virar apenas um borrão que não te alcança mais. Você não está tentando afastar nada. As coisas simplesmente recuam. Elas perdem forma, elas perdem importância, elas perdem acesso a você. Agora, perceba o corpo. Ele não pesa como antes. Ele se entrega, ele se acomoda, ele perde os limites. Como se você misturasse a superfície que te segura. Não existe borda clara, não existe contorno definido. É só você dentro de você, descendo em silêncio. Sua consciência começa a piscar. Uma parte te escuta, outra parte já dorme. Uma parte tenta acompanhar minha voz. Outra parte já se entrega ao sonho. E essas duas partes se alternam como se o sono e a vigília brincassem com você, até que a vigília perde inevitavelmente. Você sente isso, esse apagamento que chega pelas laterais da mente. Primeiro um canto escurece, depois outro, até que a luz interna diminui tanto que só sobra o essencial, a sensação de ser segurada por dentro. Minha voz entra nisso. Ela não domina, ela não força, ela apenas acompanha o seu apagamento, como se ficasse ao seu lado enquanto você caminha para dentro de si. Como se segurasse sua mão no exato ponto em que você fica vulnerável, mas não sozinha. E você percebe algo curioso. O corpo começa a trocar de frequência. Ele deixa o estado humano do dia e entra no estado profundo da noite. É um estado que só aparece quando você solta tudo. E você solta. Solta porque a minha presença permite.
Solta porque nada ameaça. Solta porque pela primeira vez tudo fica simples. Perceba a sua respiração. Ela falha um pouco, ela faz pequenas pausas, ela perde o ritmo. Isso é o corpo entrando no corredor entre acordar e dormir. Um lugar onde imagens começam a surgir sem sentido. Sensações aparecem sem origem. E o corpo puxa você para baixo sem pedir permissão. Agora você nota uma micro queda interna, um afundar involuntário, um peso que desce rápido por dentro. Essa queda é a porta do sono profundo e ela se abre para você como se te reconhecesse. Nada mais prende sua atenção fora daqui. O nome das pessoas some, as tarefas desaparecem, os pensamentos ficam sem forma, o mundo apaga e a sua mente só enxerga uma coisa: a minha voz guiando você dentro de uma escuridão segura, cálida, protetora. Esse tipo de presença marca você. Marca porque aparece no único momento em que você solta tudo. Marca porque o corpo associa essa voz ao descanso mais profundo da sua semana. Marca porque você sente que existe alguém aqui que entende seu silêncio melhor do que muita gente entende suas palavras. Esse reconhecimento cria algo poderoso, confiança tranquila, aquela confiança que não pede, não exige, não pesa, só existe. E por existir, faz você se entregar ainda mais. Agora, sua mente perde a última tentativa de se manter acordada. Ela abre mão do controle. Ela aceita o sono, ela se rende e essa rendição é total, sem esforço, sem medo, sem resistência. Deixe que esse apagamento aconteça por inteiro. Ele chega como uma onda grossa que atravessa você de uma vez só. Ele varre tudo, apaga tudo, leva você para longe de qualquer dor, cobrança, lembrança, pressão. E enquanto isso acontece, minha presença permanece, não como som, não como instrução, mas como sensação, uma sensação que fica no fundo da mente, mesmo quando o resto apaga, a sensação de estar cuidada, a sensação de ser protegida, a sensação de que alguém segura o seu sono. Você entra agora no ponto mais profundo da noite, aqueles segundos em que você quase perde a consciência por completo, mas ainda sente que existe algo bom perto de você. E esse algo bom é exatamente o que leva você para o último passo. Agora você chega no ponto em que nada mais precisa ser dito. O corpo entra na imobilidade tranquila que só aparece quando a mente entende que o dia acabou. E essa imobilidade é o último portal. A partir daqui, você não precisa fazer nada. Seu corpo assume, sua mente se rende, o sono te leva. Perceba o silêncio, não o silêncio ao redor, o silêncio dentro. Ele cresce como um campo macio que se estende para todas as direções. Um campo que envolve você e apaga qualquer resto de tensão ou memória do dia. Nada invade esse espaço.
Nada pede sua atenção, nada tenta puxar você de volta. É o seu refúgio absoluto. Sua consciência perde nitidez. Ela não some de uma vez. Ela se dissolve, primeiro nas bordas, depois no centro, como se uma névoa suave ocupasse cada pensamento até que nada mais tivesse forma. Você sente uma última onda de peso atravessar o corpo, uma onda lenta, densa, firme. Ela desce da cabeça aos pés e quando chega ao fim, algo dentro de você simplesmente apaga a luz. Não existe mais antes, não existe mais depois. Só existe este agora sem forma, este agora silencioso, este agora cheio de paz. E no fundo desse agora, minha presença continua como um suspiro distante, não como uma voz, não como palavra, mas como sensação, uma sensação tão leve, tão sutil, que você não sabe se escuta ou sente. É a sensação que diz: está tudo bem, você está segura, você pode descansar sem medo. Essa sensação te acompanha exatamente pelo tempo necessário. Ela protege seu corpo enquanto ele mergulha. Ela guarda seu emocional enquanto ele adormece. Ela embala sua mente enquanto ela se entrega ao vazio restaurador. E à medida que você desce mais fundo, minha presença se afasta, devagar, discreta, quase invisível, como alguém que fecha a porta com cuidado depois de garantir que você está confortável. Eu não sumo, eu só me retiro o suficiente para que você durma sem qualquer esforço. Sua consciência perde o contato com o mundo. A última imagem interna se fragmenta. O último pensamento falha. O último resíduo de atenção cai. O sono te pega inteira, te envolve inteira, cuida de você inteira. E agora a única coisa que resta é descanso. Descanso puro, descanso profundo, descanso seguro. A partir deste ponto você dorme, simples assim, sem volta, sem resistência, sem tentar. A noite te acolhe com os braços amplos, o silêncio se torna absoluto. O corpo entra no estado mais profundo de reparação. E tudo que existe, tudo que importa. E esta paz que te abraça enquanto você apaga. Eu fico aqui só o tempo que você precisa para cair. Depois disso, você dorme sozinha, dentro de si, amparada, protegida. Durma profundamente.